sempre faz. E o segundo momento, o exercício para que vocês possam... Leonardo, desculpa. Eu não. não sei se é só comigo, mas tá dando muito eco. Não sei se alguém mais tá percebendo isso. Eco. Alguém mais está percebendo eco, por favor? Morgana, você está com dois links abertos? Se tiver 2 links, pode ser. Tá? Se às vezes celular e computador ao mesmo tempo, vai dar eco. Alguém mais está com eco? Aqui tá normal. Morgana, tenta ver um outro, às vezes você trocar o seu fone ou fechar um dos dispositivos, se tiver com 2, ok? Pessoal, então, sejam muito bem-vindos aí, novamente. E vamos aí trabalhar com 2 momentos aí, em que a gente vai trabalhar, primeiro, corrigindo as questões pós-aula, depois vamos fazer alguns exercícios para a gente fechar aí a nossa ideia aí de fechar aí o conteúdo de exame clínico, ok? Então eu vou compartilhar com vocês minha tela de computador. Eu gostaria, por favor, que vocês me relatassem se vai aparecer aí a nossa aula aí, Laranjão, né? Desculpe. Aula Laranjão aí, aula de propedêutica clínica odontológica 2, aparecendo aí para vocês, o Laranjão. Sim. Obrigado novamente, Bruno. Ok, então vamos lá trabalhar, né? Então vamos começar aí com o questionário, né, de pós-aula de ponto 4, depois de ponto 5. Se alguém tiver alguma dúvida, tá durante todo o momento da aula, se tiver dúvida, pode aí paralisar a aula, abrir o áudio e me perguntar, tá bom? Vocês têm aí liberdade de abrir o áudio. Só solicito a vocês que não mantenham o áudio aberto, para justamente não dar interferência aí costuma dar algumas interferências aí no nosso áudio, então mantenha desligado, mas assim, querendo perguntar qualquer coisa, pode abrir e perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os objetivos do exame físico intraoral? Quais são os objetivos do exame físico intraoral? Então, da qual o exame físico extraoral e o exame físico extraoral? O exame físico intraoral, ele procura buscar sinais e também alguns sintomas dentro da cavidade bucal que demonstre alguma alteração, né? Principalmente relacionada com a queixa principal do paciente. Então, principalmente relacionada à queixa principal do paciente, então a gente busca lá, né? QP, né? A gente busca, né? Então, aí, sinais, né? Sinais e sintomas que possam estar associados aí, né? A essa queixa principal, Então, esses sinais e sintomas, né? Nós vamos aí investigar dentro da cavidade bucal para que a gente possa aí fazer uma associação com o que o paciente nos relatou, né? Entretanto, o exame físico intraoral, e isso é importante que a gente saiba, o exame físico intraoral, ele não pode apenas estar aí, né, limitado na busca dos sinais e sintomas relacionados à queixa principal do paciente, tá? O exame físico intraoral, ele deve abordar toda a cavidade bucal. Então, é de suma importância que vocês examinem todas as estruturas, também na busca de outras alterações patológicas que possam existir na boca, né? Tanto alterações patológicas quanto tratamentos já realizados, né? Então, o que é normal, a gente observa, claro, obviamente, mas a gente vai em busca, né, na procura, né, na busca direta de qualquer alteração que possa existir patológica e tratamentos já realizados, tá? Isso, obviamente, também vai ter que ser anotado na ficha clínica, mesmo que não esteja relacionado à queixa principal do paciente. Outro detalhe que é importante que a gente também deve relacionar lá na ficha clínica, anotar, são as variações de normalidade, ok?
Então, as variações de normalidade são aquelas variações que a gente já viu na aula passada, vocês estão vendo também em outra disciplina, né? São aquelas alterações morfológicas de estruturas de processos que são, na verdade, normais, né? Então, são estruturas que têm alterações morfológicas, mas que não representam uma lesão propriamente dita, ok? Então, existem vários tipos aí de variações da normalidade, né? Linha alba, grandes de Fordyce, língua sulcada, língua pilosa, variculosidade igual, toros. Então, existe uma gama aí de alterações da normalidade, variações, na verdade, da normalidade, variações que também devem ser notadas, porque aquilo é característica daquele paciente, né? Pelo fato de ser característica dele, então isso também deve ser anotado lá na ficha clínica. Então, o que o exame objetivo vai buscar, né? Quais são os objetivos do exame físico intraoral? Então, a busca aí de alterações, né? Alterações, tratamentos e variações da normalidade para que sejam anotados aí na ficha clínica do paciente. Nós estamos individualizando ele. Obviamente, isso tem fundamentação legal muito grande, tá? Daí a importância da gente anotar esses dados, ok? Quais são as estruturas que o dentista deve avaliar no exame intraoral? Então, na verdade, quais estruturas não, né? Nós devemos avaliar todas as estruturas que estão aí dentro da cavidade bucal. O ideal é que a gente tenha uma sequência aí de observação, de avaliação, começando de fora para dentro, né? Então, vai lá, ó, vai lábio, fundo do saco vestíbulo, freios, bridas, bochecha, assoalho bucal, parte medial da mandíbula, parte lateral da língua, ventre da língua, dorso da língua, parte posterior da língua, região retromolar, palato duro, palato mole, região de fórnix, amígdalas, úvula, todas as estruturas dentro da cavidade bucal, incluindo gengiva e dente, devem ser examinadas, ok? Vocês verão aí, na primeira vez que vocês forem atender o paciente, vai ser bem claro isso. Vocês já vão pedir para abrir a boca e já vão bater o olho nos dentes. É um natural nosso. Afinal, nós somos o quê? Dentes, né? Vem de dente, né? Então, a gente tendencia aí já bater o olho direto nos dentes, mas eu gostaria muito que vocês desvinculassem isso, principalmente agora no começo. Tem uma inspeção, uma observação, uma busca bem mais criteriosa, né, de todas as estruturas que estão dentro da cavidade bucal, tá? Bem criteriosa, sem pressa, né? Muitas vezes o paciente vai ficar até um pouco avexado, né, com vergonha de vocês fazerem o exame, mas a nossa função é examinar, nós somos dentistas. Pelo fato de ser dentista, nós devemos examinar. Obviamente, a gente pede licença, vamos explicar como vai ser o exame, que a gente vai palpar, que a gente vai ver estruturas na boca toda, né? E mesmo que esse paciente tenha vergonha de abertura de cavidade bucal, isso é normal, as pessoas têm vergonha de mostrar a boca, ok? É nossa obrigação avaliar e inspecionar toda a cavidade bucal de forma criteriosa e não deixar escapulir nada, ok? Então, o que a gente deve inspecionar, né? O que a gente deve avaliar? Tudo dentro da cavidade bucal, inclusive gengiva e dente, né? Qual a importância do exame de gengiva e dente? É grande, obviamente, né? Os grandes problemas que a gente tem de cavidade bucal estão relacionados a dente e a gengiva, né? A grande maioria absoluta é gengiva e dente. Gengiva, processo inflamatório, dente, lesões de cárie, desgastes, fraturas, etc. Então, é muito importante também a gente ter uma avaliação criteriosa da gengiva e dos dentes, né? Agora vou ser mais claro para vocês. A grande maioria dos colegas só examinam dentes, não examinam as outras estruturas da cavidade bucal, os outros tecidos moles, e também não examinam gengiva. Se preocupa apenas com o dente. Parece absurdo, mas vocês vão ver que isso é muito corriqueiro, né? E é isso que nós vamos desvincular de vocês quando a gente sentar a clínica e mostrar para vocês a importância disso aí, tá? Como que é realizado esse exame da gengiva e do dente, né? Através de inspeção direta e indireta, e através de palpação direta e indireta, né? No caso da gengiva, palpação indireta por meio de sonda milimetrada, e nos dentes, né, a palpação indireta por meio de sonda exploradora. Ok, pessoal? Então tá aí respondida a primeira parte. Tem mais alguma coisinha aqui? O que é o PSR, né, que vem do inglês Periodontal Screening Recording? Na verdade, é um registro periodontal simplificado, né? É uma maneira que nós temos
de registrar as condições de saúde gengival do paciente assim que ele entra no consultório odontológico, assim que começa o nosso tratamento. É fundamental que a gente tenha ideia de como estão as condições gengivais desse paciente, para que nós possamos alocá-lo lá dentro do plano de tratamento, se houver necessidade, e tratar esse processo inflamatório gengival antes que a gente trabalhe com os dentes, né? Está lá bem claro lá no nosso plano de tratamento, né? Na fase 1, fase 2, então vocês veem essa diferença. Então, ele tem uma importância muito grande. O PSR é o quê? Para a gente determinar as condições de saúde gengival desse paciente ao entrar no consultório. E ele é realizado através do uso de scores, né? De números, né? De codificações que nós damos para a qualidade de saúde gengival desse paciente periodontal. Então, tem score de 0 a 4, né? E aí nós não vamos me deter muito a isso agora, que nós vamos ter ainda hoje um exercício em que a gente vai trabalhar com isso daí, ok? E o que é o odontograma, né? O nome já vem, né? Odontograma. Então, é o quê? Um grafismo, né? Uma forma gráfica de eu fazer uma anotação dos dentes, tá? Então, o odontograma aí, existem diversos odontogramas que a gente pode utilizar, e os odontogramas, né, tanto odontograma na forma gráfica, mas tem odontograma também na forma nominal, em que eu coloco, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês aqui, eu coloco, por exemplo, lá um dente assim, dente 16, né, eu tenho lá na ficha clínica, dente 16, sem alteração, né, dente 17, por exemplo, né, dente 17, resina classe 1, então, é uma forma de anotação nominal, né? Nominal é uma forma um pouquinho mais demorada, mas também é plausível de ser usada. Ou a forma gráfica, que vocês já viram, e nós vamos trabalhar hoje com a forma gráfica, né? Alguns exemplos aí que nós vamos utilizar para vocês verem como que funciona a forma gráfica, né? Então, a gente vai entender como que é preenchido esse odontograma, né? Odontogramas é importante a gente saber, pessoal, e agora vai uma dica aí, que todo odontograma ele tem sua legenda própria, né? Uns usam algumas cores, outros usam outras cores, um usa um tipo de odontograma, outro usa outro tipo. Então, o odontograma geralmente vem precedido aí de uma legenda para que facilite o seu preenchimento, ok? E o que deve ser avaliado aí no exame oclusal, né? Bom, o exame oclusal, né, como vocês ainda não tiveram nada sobre oclusão, né, é de fundamental importância também. Durante o exame intraoral, nós observamos a relação interoclusal da arcada superior com inferior, quer dizer, dos dentes de cima com os dentes de baixo, como que é feita, entre aspas, essa engrenagem ou essa relação interoclusal, que é de fundamental importância também, porque está muito associada a diversas doenças, não só aquele problema de ATM, né, mas diversas doenças estão associadas a alterações oclusais, né, ao encaixe, à engrenagem dos dentes, né. Então, assim, vocês verão posteriormente a relação canina, a relação molar, as classificações de oclusão, de maloclusão de Engel, o que é guia canina, o que é guia incisiva, o que é máxima intercuspidação habitual, o que é relação cêntrica, o que é relação de oclusão cêntrica, né? Tudo isso, o que é dimensão vertical de oclusão, vocês verão tudo isso aí mais para frente e vão aplicar lá na clínica, né? Obviamente, quando nós sentarmos lá, mesmo, ou tanto com o paciente ou entre vocês, eu vou mostrar algumas coisas, como que a gente observa, né, o exame oclusal. As pessoas tendenciam a ter um medo, né, de oclusão, achar que a oclusão é um bicho de 7 cabeças, vocês vão ouvir muito isso, né, que é um bicho papão, oclusão, mas na verdade não é, a oclusão é extremamente simples, né, na verdade é extremamente simples, a gente que na verdade, nós que dificultamos a ideia de oclusão, tá, então vocês verão que é simples a avaliação oclusal e determinação de alguma alteração que possa acontecer aí nas superfícies oclusais, tá? Isso a gente vai deixar mais para frente, não vamos agora objetivar muito com isso, ok? Então tá aí o encontro 4, né? Questionário do encontro 4 respondido, e nesse momento aí eu abro o áudio aí para vocês, né? Aguardem uns 30 segundos, se alguém quiser se manifestar a respeito de qualquer dúvida que tenha aí nessas questões que foram passadas. Nenhuma dúvida, perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Vamos andar adiante. Vamos aí ver questionário do encontro 5, né? Vamos
conceituar o que é diagnóstico, né? O que é diagnóstico, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em diagnóstico, pessoal, é o que? É um ponto, né? Na verdade, é um ponto de interrogação, né? O que é isso daí, né? O diagnóstico realmente é um ponto de interrogação, porque é a dúvida que nós temos, né? Na verdade, é o grande mote, né, do nosso trabalho é tentar definir uma doença que o paciente tenha, né? Uma doença que o paciente tenha. Então, na verdade, o conceito de diagnóstico ele é muito dependente, né? Pelo fato de a gente ter esse ponto de interrogação aí. O diagnóstico, ele é muito dependente, pessoal, de conhecimento, de saber, né? Então, eu vou abrir uma caixinha aqui pra gente, né? Pra gente colocar isso de forma bem interessante para vocês lembrarem lá depois, né? Quando forem observar a aula. Então, o diagnóstico, ele é, né, pessoal, o diagnóstico, ele é algo importante porque ele é dependente de saber, né? Do saber. O diagnóstico é saber, o diagnóstico é conhecimento, né? Então, isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Que diagnóstico é saber, é conhecimento. Por quê? Porque diagnóstico, né, vai depender muito da sua expertise, né? O que você estudou sobre as diversas doenças que podem estar na boca, né? E ao longo aí da sua carreira, qual foi sua experiência clínica no seu desenvolvimento aí para associar, né? Para associar sinais e sintomas, né? Então você associa sinais, né? Vamos fazer para cá, vamos apagar isso aqui. Vamos repetir aí. Apagar isso. Então, o que é o diagnóstico, né? O diagnóstico é o conhecimento, e esse conhecimento é dependente de você associar um sinal, né? Um sintoma mais um sinal. O sinal que eu vou representar, pessoal, por uma setinha, tá ok? Uma setinha, como se fosse uma placa de trânsito. Então, a associação do sinal mais sintoma, né? Quando você faz essa associação, né, de sinais e sintomas, você pode chegar ao que? A uma doença, né? A presença de uma doença. Então, é muito importante ter esse conhecimento de quais são os sinais e sintomas relacionados a uma determinada doença, para que você possa associar um com o outro e definir, né, ser assim, ó, exato, né, apontar sua flecha e acertar o alvo de que aquele paciente tem aquela doença, tá? Veja bem, nem sempre isso é fácil, nem sempre é fácil. Muitas vezes vocês vão ficar em dúvida, principalmente no começo, se você deve realmente determinar que aquele paciente tem aquela doença. Muitas vezes vocês vão ficar confusos. Isso é normal, né? Ao longo da sua experiência clínica, você vai conseguir separar isso, né? E não vamos pensar que isso é erro nosso. Vocês estão vendo muito bem agora, você tem um exemplo claro agora, vocês podem fazer uma associação. A própria doença que chama Covid-19, né, que vem aí desse vírus doidão lá da China, é uma doença que ela tem sinais e sintomas muito similar, sinais e sintomas muito similar a outras doenças, como a influenza, né, que é a influenza nos diversos tipos de influenza, seja H1N1 ou outras formas da influenza, do próprio resfriado. Então, são sinais, sintomas muito similares, entretanto, são doenças diferentes, né? Então, isso realmente confunde um pouco o profissional, tá? Realmente confunde um pouco o profissional, a gente tem que ter ideia de que isso pode vir a acontecer. Então, na verdade, o conceito de diagnóstico é o quê? É o saber, você ter o conhecimento e determinar para aquele paciente que ele tenha uma doença específica. Então, eu faço associação de sinais e sintomas, tá? E defino para aquele paciente uma determinada doença, tá? Eu classifico ele dentro de uma determinada doença. Obviamente, nem sempre só a coleta de sinais e sintomas clínicos, tá, vai te determinar uma doença. Muitas vezes você precisa de quê? De exames, que a gente chama, né? Exames complementares, né? Exames complementares, muitas vezes, é difícil escrever com isso, gente, vocês imaginam? Muitas vezes é preciso de exames complementares, tá? Para que possa nos auxiliar, então é um auxiliar, tá? É um auxiliar, muitas vezes é um auxiliar aí para o diagnóstico, tá?
Quais os principais exames complementares que o odonto usa, né? São as radiografias intraoral, né? Radiografia extraoral, tomografia, né? São os principais exames aí complementares que podem nos auxiliar aí na definição do diagnóstico. A gente também tem outros exames, como exames de sangue, né? Exames de ressonância, diversos outros exames aí que nós podemos utilizar como auxílio ao nosso diagnóstico, tudo bem? Exames sanguíneos, etc, etc. Bom, como que é, né, elaborado o diagnóstico? Então, a gente falou aí bem, né, o diagnóstico odontológico é elaborado através do quê? Da união de sinais e sintomas, para que a gente possa determinar uma doença para aquele paciente, né, que a gente possa caracterizar aquele paciente com uma determinada doença. Descrever e diferenciar 3 fases do plano de tratamento odontológico, né? Então, o plano de tratamento odontológico, aí vamos de novo aqui diminuir a nossa tela aí, deixa eu botar isso aqui para cima. Vamos abrir uma outra caixinha de texto aqui. Então, as fases, né, do tratamento odontológico, né? Na verdade, nós temos aí 3 fases do tratamento odontológico, né? A primeira fase, né? Não vou colocar a fase 0, né? A primeira fase, que é a fase do quê? É uma fase relacionada à adequação do meio bucal, né? Adequação do meio bucal, ou, né, podemos colocar, né, restabelecimento da saúde, né? Saúde, ou podemos colocar ainda controle da doença, tá? Então, a primeira fase é uma fase relacionada, pessoal, a uma fase relacionada ao controle da doença que esse paciente está desenvolvendo, né? Então, a gente aí tendencia, né, a ter uma ideia de restabelecimento da doença. Então, é o que? É retorno à saúde odontológica, ou pelo menos controle da doença desse paciente, tá? Está incluído aí nessa primeira fase todos os procedimentos em que a gente pode aí, né, ter o controle da doença. Qual? Né, dentro da adequação do meio bucal é o quê? Selamento de cavidades, né? Então, cáries ativas eu transformo em cáries crônicas, né? Felo a cavidade com ionoma de vidro, instrução de higiene bucal e controle de biofilme é muito importante nos pacientes. A gente sabe que o biofilme dental, ele é o grande causador aí, né, das principais doenças da boca. Então, o controle de biofilme é fundamental, não tem como a gente tratar um paciente sem controle de biofilme, né? Controle do processo inflamatório periodontal, adequação, né, tratamento endodôntico para eliminar polpa com doença irreversível, necrótica, exodontia de dentes condenados, né, remoção de lesões ou biópsias de lesões, controle de outras lesões. Então, uma série de fatores em que está um quadro aí que o paciente esteja de doença ativa, né? Então, a gente controla essa doença ativa e a gente evita aí que o paciente tenha continuidade dessa doença, ok? É muito importante a gente, obviamente, controlar essa fase, né? Deixar o paciente em estado de, não vamos colocar hemostasia, um aluno perguntou se era hemostasia, homeostasia, na verdade, homeostasia, mas não é um estado homeostático, tá? É um estado de controle da saúde oral do paciente, ok? Então, aí, a gente aí mantém aí um estado homeostático, não, depois, ao final do tratamento. A partir do momento que eu tenho controle da doença, esse paciente está preparado para a segunda fase, tá? Segunda fase do tratamento, que é a fase qual? A fase restabilitadora, ou a fase restauradora, onde eu vou restaurar, né? Onde eu vou restaurar a sua função e a sua saúde de uma forma geral, completa, tá? Então, o que está incluído aí na fase 2, né? As restaurações que vocês vão fazer em consultório, as próteses, né? Tratamento reabilitador com prótese fixa, com implantes, com prótese removíveis, parcial ou total, né, o uso de aparelho ortodôntico. Então, toda a fase reabilitadora, né, ela fica incluída na fase 2, onde que eu vou devolver ao paciente sua função mastigatória, função estética, fonação,
fica aí nessa fase aí, que é a fase 2 do plano de tratamento. E na fase 3, né, no meu planejamento, eu vou incluir o que no meu planejamento na fase 3? Eu incluo o quê? O controle e manutenção, né? O quê? Do status, né? Tá? Do status, né? Status de saúde bucal, tá bom, gente? Muitos status, né? A gente aí devolve aí o status de saúde bucal, né? A gente controla tudo aquilo que foi ganho durante o tratamento, nós vamos controlar aí, né, após na fase 3, que é o controle e manutenção. O que está incluído nessa fase 3 aí de controle e manutenção desse paciente? Está incluído, né, nessa fase 3, as revisitas que o paciente faz ao nosso consultório odontológico, tá ok? Então, está aí colocado as fases do plano de tratamento. Depois, quando vocês tiverem o paciente, vocês vão, né, vocês verão lá, vocês vão definir o planejamento de tratamento dele, iniciando a fase 1, depois fase 2 e fase 3. Então, você não coloca assim, examina o paciente e fala assim, já começa com a primeira parte, restauração de resina, sem antes passar por essa fase 1, tá? A não ser que a fase 1 esteja controlada, tudo bem? Então, criar situações clínicas para o mesmo, nós vamos aí criar um dia de hoje, mais para frente, com exercícios, e vocês vão também aí criando em casa, né? E a gente vai criando também depois ao longo do nosso aí, desenvolvimento na clínica, nos trabalhos laboratoriais, tudo bem? Pessoal, então está aí, ó, né? Terminamos aí o questionário em ponto 5 para finalizar essa ideia. Eu deixo aberto aí vocês 30 segundos o áudio para que vocês possam aí perguntar qualquer coisa a respeito disso, senão a gente toca o barco aí para frente. Ok? Então todos estão entendidos? Vamos tocar o barco para frente, né? Então olha só, agora vem o momento em que a gente vai ter uma interatividade, vai ser muito legal, vocês vão ver que são 4 exercícios que nós vamos fazer bem legais, que vão fazer com que vocês fechem um raciocínio aí em cima do conceito, do conceito de exame clínico, tá? Então, são 4 exercícios. O primeiro exercício vai ser relacionado à anamnese e a alguns exames físicos, né? Um exercício bem bacana. O segundo exercício vai ser relacionado ao preenchimento do PSR ou do registro periodontal simplificado. O terceiro exercício vai ser relacionado ao índice de placa, como eu faço e como eu interpreto, né, o índice de placa. E o quarto e último exercício vai ser um exercício sobre odontograma, tá? Sobre odontograma, preenchimento de odontograma, interpretação do odontograma. Tá? Então, vamos lá para o primeiro exercício. Vamos lá. Então, tá aí, ó. O primeiro exercício é um exercício bem legal para vocês, tá? Vai ser um exercício sobre anamnese e sobre os momentos do exame físico, tá? O exame físico geral, o exame físico extraoral, o exame físico intraoral, tá? E vocês vão ver aí, ó, que nesse que eu coloquei um texto aí para a gente ler, né? E esse texto, na verdade, né, vai ser tipo um caça-frases, né? Nós vamos caçar frases aqui nesse texto e vamos associar essas frases que nós temos aqui nesse texto com os momentos da anamnese ou do exame físico, tá? Então vamos lá, vamos só relembrar aí, né? A anamnese, ela é dividida por passos, né? Quais são os passos lá da anamnese? Olha só, queixa principal, né? História da doença atual, história pregressa, que aí está relacionada aos tratamentos do paciente, história médica, história familiar, né? E aí hábitos e vícios, né? E dentro do exame físico, nós temos 3 exames físicos, né? O exame físico geral, o exame físico extraoral e o exame físico intraoral. Todos esses exames a gente utiliza de manobras, né? Quais são as manobras, né? Principalmente inspeção e palpação, são as principais manobras que a gente usa aí nesses exames físicos geral, o exame físico extraoral e exame físico intraoral e geral, tá ok? Então o exercício é o seguinte, ó. Eu vou ler aqui o texto, fazer algumas pontuações para vocês, tudo bem? E aí depois eu vou dar uns minutinhos para que vocês em casa, né, associem as frases, né? Associem as frases aí com os momentos da anamnese ou do exame físico, ok? Depois a gente vai estimulando vocês a falar frase por frase, né, qual estaria alocado aí
essas frases. Então, vamos lá, né, o primeiro exercício, vamos lá. Um paciente procurou o seu consultório e, entre outros dados relatados por ele e dados observados por você, então, olha só, entre dados relatados, né, quer dizer, o paciente falou sintomas, e os dados anotados, né, observados pelo dentista, então, sinais, obteve as seguintes pontuações relevantes do diálogo. Então, olha só, pessoal, esse diálogo aqui, ele não está numa sequência correta, mas ele é bem coerente, né? A ideia é que vocês, né, procurem destrinchar aqui as frases e alocar as frases aí nos momentos corretos, tá bom? Então, vamos lá. Doutor, paciente falando, doutor, minha família sempre teve diabetes, né? E após alguns anos percebi que minha boca está com problema e essa infecção pode estar associada ao diabetes. Essa é a frase do paciente. Continuando o que ele falou, há 2 semanas fiz um exame e descobri que também estou diabético. Aí, dentista, o senhor é fumante? O paciente responde, sim, e acho que isso até piora a minha condição. Eu sinto que em minha boca tem mau hálito e sangra constantemente. Eu já fiz outros tratamentos de gengiva e de aparelho ortodôntico. Não sei se isso pode ter influenciado. Aí vem o dentista. E como posso te ajudar? Né? Ele questionando o paciente. O paciente, olha só, tem uma gengiva que está muito dolorida. E volta o dentista a perguntar. Observando sua gengiva, vejo que você tem processo inflamatório e sondando seus dentes consigo notar várias bolsas periodontais. Agora verificando, também observa algumas lesões de cárie e há alguns gânglios infartados na região submandibular direita. A sua pressão arterial está elevada. Digo a você que possa haver hipertensão, sendo conveniente uma avaliação médica do seu estado de saúde geral. Tem quantos dias que a gengiva dói? Aí o paciente finaliza respondendo, 2 semanas. Então a gente vê em várias frases aí, tá, pessoal? Que pode alocar aí em todos os momentos, né? A gente imagina que em todos os momentos aí da anamnese e dos exames físicos, ok? Então aí, olha só, são 7h35, vou dar em torno de 20, 25 minutos para que vocês façam esse exercício, por favor. Ou tira um print da tela, ou então pega um papel aí, uma caneta, e vai fazendo as anotações aí, né, sobre cada frase aí, né, ou então tira um print e vai anotando em cima de cada frase o que vocês acham que é, para daqui a pouquinho aí nós vamos aí bater um papo a respeito disso, né, estimular vocês aí para saber qual que é a ideia de vocês aí a respeito da anamnese, tá bom? Eu vou sair aqui com o meu áudio, vou deixar só essa tela aí para vocês, vou setar off no meu áudio, tá? Daqui a 20, 25 minutos a gente volta aí para bater um papo a respeito desse exercício. Tudo bem, pessoal? Me dá um ok alguém aí, por favor, para eu saber que vocês estão me ouvindo, que eu não estou falando sozinho. Beleza, Léo. Eu acho que eu botei meu telefone no meu fone no mudo. Repete aí, por favor, Bruna. Eu tenho aqui uma chavinha aqui que aumenta e Beleza. diminui. Agora eu vi, eu tinha botado o meu. Ok. Beleza. Ô, gente, alguém chegou a falar alguma coisa que eu acho que meu fone aqui estava no mudo. Alguém chegou a abrir o áudio quando eu estava falando ou não? Não, ninguém falou nada, não. Ah, então obrigado, porque agora que eu vi que eu estava no mudo. Então tá, vou setar off aqui, tá bom? E nós temos aí em torno aí de 20, 25 minutos para aí resolver esse exercício. Tá ok, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta aí. Um abraço. Ah, olha só mais uma coisa, tá? É interessante vocês discutirem entre vocês aí, ou pro WhatsApp, né, que cada um acha, ou então fazer uma reunião online aí entre vocês para discutir também. Pode ser feito isso, ok? Não é só individual, não. Um abraço.
Ok, pessoal, estamos aí voltando. Estamos voltando. Deixa eu só dar um stopzinho aqui. Acho que todos aí, deu tempo aí para todos adequarem o exercício, né? O exercício maior vai ser esse daí. O Morgana, seu áudio aí melhorou um pouco mais, um pouco melhor, por favor? Melhorou sim. Bom, bacana. Pessoal, então agora é só, eu vou estimular vocês a responderem algumas perguntas aí, tá? Então, obviamente, quem tiver com áudio, beleza, né? Vamos tentar. Quem não tiver sem áudio, não tem problema, não precisa ficar desesperado, tá? Não precisa ficar desesperado. Então, vamos lá. Vamos aí voltar aqui o tema. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Ô, Amanda, olha só, posso começar com você? Então, se você puder liberar seu áudio aí, o Amanda ou a Ana, tá? Olha lá. Então, a gente começa o diálogo assim com o paciente perguntando: doutor, minha família sempre teve diabetes. Amanda, Ana, Bruna, uma das Brunas, o que vocês achariam que a gente poderia alocar aí essa frase, essa primeira frase: doutor, minha família sempre teve diabetes, dentro lá da anamnese? Antecedentes familiares? Antecedentes familiares, né? História familiar, correto? Então, por exemplo, tem aí uma tendência genética na família, né? Tendência genética na família, então já teve aí o primeiro dado aí coletado, né, referente à família dele, né? Então aí, Bruno, Eduardo, Esther, seguindo aí, olha só. Após alguns anos, percebi que minha boca está com problema e essa infecção pode estar associada ao diabetes, né? Pode estar associada ao diabetes. Há 2 semanas fiz o exame e descobri que também estou diabético. E essa frase aí, o Bruno, Eduardo, Esther, onde que a gente poderia incluir essa frase aí? Antecedentes mórbidos e pessoais? História o quê? Entendi. Antecedentes mórbidos pessoais? Vamos colocar como pode ser antecedente mórbido ou história médica, né? Mas um nome mais, vamos dizer assim, menos chocante, né? Então, a história médica dele, né? Quer dizer, uma história que ele já traz aí, são o quê? São as doenças sistêmicas que ele tem, né? Então, aí, relacionadas às doenças sistêmicas dele, então, estaria aí, uma delas é ele estar diabético, tá? Então, seguindo aí, né? O senhor é fumante? O dentista pergunta, né? E ele responde sim. Acho que até piora, né? Então, aí, Gabriele, Esther ou Isabela, Silva, vocês poderiam responder isso pra gente aí? Onde que a gente poderia alocar esse? O áudio não deve estar setado. Vamos ver aqui. Jade. Ou Letícia? Oi. Então, onde que a gente poderia colocar esse assim? O senhor é fumante? Ele responde sim. Acho que até piora. Onde que dentro Os hábitos e vícios. Hábitos e vícios, né? Bacana. Isso mesmo, pessoal. Joia. Então, seguindo aí, tá? Para Michele, para Morgana aí. Seguindo aí, olha só. Eu sinto que minha boca tem mau hálito e sangra constantemente. Essa frase que o paciente fala, onde que a gente pode alocar aí, né? Ou Michele, Morgana, uma das duas aí. Na queixa principal. Queixa principal, bacana, isso mesmo. Exatamente, gente. Estão afinadinho aí. Então, seguindo aí, olha só. Ele complementa, né? Eu já fiz outros tratamentos de gengiva e de aparelho ortodôntico. Aí para os dois, Rafael aí, né? Onde que ele poderia alocar aí esse quesito aí para os dois, Rafael? O áudio deles parece que não está on. Rian, conseguir responder para nós? Rian ou Túlio? Nos tratamentos pregressos dele, não? Isso aí, Rafael. Isso daí na história pregressa dele, correto? Então, a história pregressa dele está aí, ele já fez tratamento de gengiva,
de aparelho ortodôntico, né? Ele não sabe se isso pode ter ajudado a influenciar aí com o status de saúde. Bacana. Seguindo aí por Rian e Túlio, então, o dentista pergunta: e como posso te ajudar? Aí o paciente responde: olha só, tem uma gengiva que está muito dolorida. Onde que entra aí, Rian, Túlio, onde pode entrar aí essa frase aí do paciente? Alguém pode me responder? Na queixa principal. Queixa principal, né, gente? Muito bem. Então aí tem 3 queixas principais, né? Se vocês observarem, né? Minha boca tem mau hálito, minha gengiva sangra e minha gengiva é muito dolorida, né? São 3 aí queixas principais. Aí seguindo, né, o dentista fala: observando sua gengiva, vejo que tem processo inflamatório, sondando seus dentes, né? Consigo anotar bolsas periodontais e também observo lesões de cárie. Então aí, né, processo inflamatório, ele vê, ele sonda a bolsa e ele sonda a cárie, né? Dentro de qual exame físico e qual processo, qual manobra esse dentista está usando para dizer, para essa afirmação que ele tem aí, pessoal? Pode ir aberto aí, qualquer um responder. Vamos lá, respondo para vocês. Então, ele está aqui querendo dizer, né? Ele está fazendo um exame intraoral, né? O exame físico intraoral. Ele está usando as manobras aí de inspeção e palpação, né? Para palpação, né? Para ver o processo inflamatório, sentir o processo inflamatório, né? E sondando também, né? E a sonda, né? Para ver a bolsa periodontal e a lesão de cárie, né? E, obviamente, a inspeção que ele está visualizando, né? Observando, ok? Seguindo aí, ele fala também que ele percebeu alguns gânglios infartados, né, na região submandibular direita. Então aí, pessoal, qual que seria o exame físico para isso aí? Obviamente, ele usou palpação também. Qual é o exame físico que ele usa para isso aí? Então, exame físico extraoral, né? Exame físico extraoral, muito bem. E por fim, aí tem mais um exame físico, né, que é a pressão arterial elevada, é relacionado ao que? O exame físico geral, né, onde se observa aí os sinais vitais do paciente. E para fechar com chave de ouro aí, né, quem puder me responder, tem a última frase aí que, né, o dentista pergunta: tem quantos dias que a gengiva dói? O paciente responde: tem 2 semanas. Qual que seria aí, né, nesse caso aí, em que a gente poderia alocar dentro da anamnese essa última frase aí, pessoal? Seria na queixa do paciente? Oi? História da doença atual? História da doença atual. Muito bem, pessoal. Fechou com chave de ouro, tá? Vocês estão ótimos aí. Tá afinadinho, então, com a anamnese. Satisfeito aí com a resposta de vocês. Vamos seguir para o segundo exercício antes do recreio, que é o exercício aí sobre, né, sobre o registro periodontal simplificado, tá? Já comentei com vocês aí no início da aula que o registro periodontal simplificado, ele é relacionado, né, a gente tentar entender aí, né, qual que é a condição gengival do paciente quando ele chega ao consultório, né, interpretar essa condição e também, através desse registro, nós vamos definir um plano de tratamento periodontal para esse paciente. Então, existem outras formas de registro periodontal, existe o periodontograma, tá? O periograma, que ele é bem mais complexo. A gente tem visto aí, de acordo com a classificação nova das doenças periodontais, inclusive é um artigo meu que já está para sair aí, que o registro periodontal simplificado, ele satisfaz muito bem para quase 80% dos casos de doença periodontal. Então, não tem por que a gente ficar aí, né, se atrevendo muito a preencher um periodontograma muito complexo, sendo que esse aqui já dá aí para a gente aí um resultado satisfatório aí. Então, eu quero que vocês trabalhem em conjunto ou trabalhem de forma solitária nesse exercício, né? Se não conseguir tirar um print, faça um desenho aí desse sextante aí no caderno de vocês, para que vocês possam fazer esse exercício e depois tentem buscar aí na aula passada ou na internet, né, os scores que são usados aí para registro periodontal simplificado, aqueles scores de 0 a 4. Mas eu vou comentar para vocês aqui rapidamente, relembrar para vocês como que é esse processo, tá? Então, se vocês pensarem, né, pensarem bem,
Esse registro periodontal, ele é dividido por sextantes. Então, são 6 partes aqui, né, que a gente divide a boca, tá ok? Então, aqui, ó, vocês já têm conhecimento, né, que geralmente a gente divide a boca em quadrante, não é isso? Vocês já viram isso aí? Geralmente a gente divide a boca em quadrante. Como que é? Esse quadrante é o quadrante 1, né? O quadrante 1 que é o quê? O quadrante superior direito. Esse quadrante é o quadrante 2, né? Que é o quadrante superior esquerdo, né? E esse quadrante é o quadrante 3, que é o quadrante inferior aí, esquerdo. E esse quadrante é o quadrante 4, né? Que é o quadrante inferior, né? Direito, né? Então tá aí, vou desenhar de novo aqui o quadrante para a gente utilizar ele. Então tá aí, quadrante, vocês estão acostumados com isso aí. Só que para esse registro periodontal, a gente divide por sextantes, quer dizer, em 6 partes, né? E esse sextante aqui, ó, que eu estou desenhando, é um sextante que corresponde a premolares e molares superior direito, seria mais ou menos essa região, né? O outro sextante corresponde à região dos dentes anteriores, quer dizer, de canino a canino, né? Pegaria essa região do quadrante. O outro sextante, seguindo aí, né, a ideia, o outro sextante é o sextante que corresponde a premolar e molar superior esquerdo. Seguindo aí o mesmo raciocínio, né? A gente tem aí esse sextante inferior aqui, que corresponde a premolar e molar inferior esquerdo, né? Depois aí a região de incisivos, né? A região de incisivos inferiores, tá? E por fim, nós temos aí, seguindo a sequência, a região de premolares e molares inferiores direito. Então, seria mais ou menos isso. E esse registro periodontal simplificado, através de um uso de inspeção, né, visual, inspeção direta lá, e o uso de uma sonda milimetrada, a gente define qual que é o score, quer dizer, qual que é a situação que existe para cada setor que nós marcamos aqui, para cada sextante. Os sextantes de molares e premolares, sextantes de dentes anteriores, tanto do lado direito, esquerdo, quanto superior e inferior. Então, a gente anota qual que é a situação daqueles dentes daquela região. Mas vejam bem, essa anotação nesse sextante aqui é uma anotação que é feita para apenas o pior dente daquele sextante. Então, eu só vou anotar a pior situação daquele sextante. Então, se eu tenho 4 dentes aqui, eu seleciono o pior dente e faço a anotação lá do score no sextante, tá? Como que é essa anotação aí? Eu vou minimizar aqui para vocês visualizarem, tá? Já decoraram esse desenho, né? Então, vou minimizar aqui. Vou fazer novamente aí um quadro para vocês, tá? Vou fazer novamente um quadro para vocês aqui. Ok? Vamos abrir um quadrinho. Então, olha só. Essas anotações é da seguinte forma, ó. Anotação 0, score 0, que é saúde periodontal, quer dizer, não há processo inflamatório. Score 1 significa sangramento, quer dizer, presença de sangramento, pelo menos no dente. Score 2, cálculo, né? Cálculo supra e subgengival, imagem de restauração deficiente. O score 3 é para a presença de bolsa de 4 ou 5 milímetros, né? E o score 4, obviamente o último score, é para a presença de bolsa igual ou maior que 6 milímetros, tá certo? Então, é em cima disso, né, que são os scores, tá? Então, a gente anota cada score desses daqui no sextante de acordo com o pior dente. Obviamente, pode ter dente com mais de um score aqui, mas a gente vai anotar sempre o pior. Pode ter dente que pode ter esse score junto com esse, junto com esse, junto com esse. Obviamente, a gente vai sempre anotar o pior score. Por quê, pessoal? Porque isso aqui a gente define o tratamento para aquele sextante. Então, por exemplo, se é um sextante que tem saúde periodontal, o que eu vou fazer é uma profilaxia simples, né? Se é um sextante que tem sangramento, é uma profilaxia associada à instrução de higiene bucal. Se é um sextante com cálculo, tem que fazer raspagem. Se é um sextante com bolsa de 4, 5 milímetros, provavelmente só uma raspagem subgengival.
Se é um sextante com bolsa de 4 milímetros, provavelmente, além da raspagem, eu terei que fazer uma cirurgia. Então, é interessante isso daí para ajudar a gente a ter uma ideia do quadro de saúde periodontal do paciente, né? Ter uma ideia, e para definir o plano de tratamento dele lá depois, tá? Então, aí tá, né, o índice periodontal simplificado, né, o registro, né? RPS, Registro Periodontal Simplificado, ou PSR, Periodontal Screening and Recording, em que a gente vai fazer anotação aí, ó, deixei para vocês alguns dados, né, aleatórios que a gente escolheu, ok? E aí eu quero que vocês, né, na verdade, aí, façam essa anotação. Eu vou dar uns exercícios fáceis de 5 minutinhos, vou dar em torno de 5 minutos para que vocês façam essas anotações, para aí que a gente possa depois corrigir. Só um detalhe, né, que eu não esqueci de falar para vocês aqui, antes que eu esqueça, só um detalhe, região que não tenha dente, eu marco no sextante 0, marco X. Então, se não tem dente aqui superior, o paciente é banguelo, o paciente é dêntulo superior, eu simplesmente marco X aí, lá no sextante, quer dizer, demonstra para mim que esse paciente não possui dente naquele sextante, tudo bem? Então, novamente aí, eu vou setar off no meu áudio, vou dar em torno de 5 minutos para que vocês possam fazer esse exercício. Depois a gente estimula vocês novamente a responder para nós, ok? Então tá bom, eu aguardo vocês até daqui a pouquinho.
Ok, pessoal, então vamos lá, né? Eu vou deixar aí para vocês com o áudio aberto, né? Deixar vocês com o áudio aberto. Alguém quer falar aí, por favor, desse primeiro aqui, né? Alocar o dente, obviamente vocês já sabem, né? A posição desses dentes aí no sextante, né? Alguém quer falar aí para mim primeiro aí, esse primeiro sextante, qual score que a gente poderia colocar nesse primeiro sextante aqui? 4. Isso aí, 4. Quem falou aí? Rian. Falou, Rian. Isso aí. Score 4, né? Por que score 4, pessoal? Aqui nós estamos 16 aí, não é verdade? Então, 16 está com bolsa de 6 milímetros, né? O Rian, e por que não o score 3? Já que tem 15 aqui, né? 15 é score 3, né? Bolsa de 4 milímetros. Por que a gente não poderia colocar o score 3 aqui, né? Já que o 15 está aqui também. Considera um número maior, score maior, né? Isso, score. Considera a pior situação. Correto, bacana. Alguém pode falar aí, alguma outra pessoa, por favor, pode seguir a sequência e falar isso para a gente, score, qual que seria para esse sextante aqui? Pessoal, alguém pode abrir o áudio aí e falar para a gente? Repete, por favor, que travou. Desculpa, então. Alguém poderia falar esse sextante aqui dos superiores anteriores, por favor? Vai ser o 4. 4. Quem falou aí? Quem está aí, por favor? Rafael. Rafael, outro Rafael, né? O 4 por causa desse 21 aqui, correto? Isso. O 21 também tem score de 4. E a mesma situação, né? Apesar do 21 aqui, olha, está com score, né? O de sangramento é o score 2, né? É o score 1, melhor dizendo, desculpa. O score 1, a gente vai considerar a pior situação dele. Então, um dente pode ter diversos scores, a gente vai considerar a pior situação deles, que nesse caso aqui é a bolsa de 6 milímetros, né? Valeu aí, Ian, valeu aí, Rafa. Alguém aí pode seguir para mim, para esse sextante aqui, para a gente finalizar a parte de cima aí. Alguém poderia dizer esse sextante? Ele é sem alteração, né? 0? Eu também ficou vazio. Isso é 0, né? A gente deixa 0, né? Por que 0? Porque não tem nenhum dente relacionado aqui com a alteração, né? Nem falei que não havia presença de dente, então, quer dizer, está aqui escrito, né? Na verdade, está aqui escrito, demais dentes sem alteração. Então, sem alteração, está em saúde, então é 0, né? Eu não ouvi, foram 2 moças aí que falaram, 2 girls, né? Quem foi que falou aí? Jade. Michele. Valeu, Michele, Jade e Bruna, obrigado, garotas. Né? Então, aproveita que vocês estão com o áudio aí, já fala esse sextante aqui de baixo para mim, qual que seria? 3. O 3 é o de baixo 03. Esse aqui, ó, que eu tô rabiscando aqui, é qual? 3. 3, né, garotas? 3, né? Por que o 3? Por causa do dente 36, né? O dente 36 está aqui no score 3, né? Bolsa de 4 milímetros ou 5 milímetros, score 3, né? Então, aí, seguindo a sequência, quem pode falar para mim do score aí dos dentes anteriores e inferiores, por favor? É o 1. É o 2? É o 2, né? Quem falou aí? 2. Quem falou? A Bruna novamente? Bruna. Ok, Bruna. Então tá aí, né? 31 e o 41 com cálculo, né? Então demonstra pra gente que tem aí, né, um presente de cálculo. Então, score 2. E para finalizar aí, né, o último sextante, o inferior esquerdo, né? Vou ajudar vocês aí, score 4, né? Por causa do dente 47, né? O dente 47 denota lá score 4, por causa de bolsa de 6 milímetros. Então, olha só, o bacana disso é vocês interpretarem, né? Além de vocês codificarem, vocês interpretarem, né? Quando você bate o olho assim num registro desse, você já fica atento. Fala, nossa, gente, a situação desse cara aí tá periquitante, né? Cheio de bolsa, né? Então, só tem uma região que está com saúde periodontal, então quer dizer que é um paciente, né, que tem alterações ou problemas inflamatórios periodontais que devem ser levados em consideração, principalmente, né, por causa de scores altos, né, presente de score alto, ok? Então, tá aí, né,
exercício feito, bacana, vocês estão afinadinhos para isso também, estou satisfeito. Nós vamos para o próximo exercício, mas só aí depois do intervalo, né? Então são 8h25 agora, vou dar 20 minutos aí para vocês comerem o glosão. Glosão não, né? Hoje não tem glosão. Dá uns 20 minutos para vocês tomarem uma água, bater um papo aí com a mãe, com o pai, acariciar o cachorro, meu marido, filha, etc e tal. Então, quando for aí, né, quando for 8h45, nós retornamos aí para fazer os 2 últimos exercícios, ok, pessoal? Então, vou deixar aí também meu áudio em 0, né? Off. E aí, a gente volta daqui a 20 minutos, ok? Um grande abraço a todos, até daqui a pouquinho.